Leitura do livro 7 Passos para se tornar líder de si mesmo. Autor Augusto Cury. Passo 5, parte 2. Nossos pensamentos, crenças e emoções determinam a forma como enxergamos o mundo e como agimos e reagimos. A falta de gestão dos pensamentos e das emoções pode produzir depressão, ansiedade e estresse. A escravidão foi abolida, a carga de trabalho diminuiu, os direitos humanos foram adquiridos. Por todas essas conquistas, somadas ao conforto proporcionado pela tecnologia, esperávamos que no século XXI tivéssemos a geração mais feliz e livre da história, mas nos enganamos. Nunca tivemos tantos escravos em sociedade livre. A educação nos ensinou a gerenciar máquinas, veículos, indústrias, a casa, a profissão, mas não os pensamentos. Milhões de pessoas estão sofrendo neste exato momento porque não sabem que o seu eu pode e deve sair da plateia e liderar seus pensamentos e emoções. Não sabem que os atores coadjuvantes no teatro da sua mente pode ser uma fonte de prazer ou de terror. A emoção pode gerar a mais rica liberdade ou a mais drástica prisão, o cárcere da emoção. Muitos vivem neste cárcere. Embora a emoção deva ser administrada, é impossível dominá-la completamente. Se você deseja ser uma pessoa rigidamente equilibrada, desista, pois não conseguirá. A emoção se transforma num processo contínuo. A alegria se alterna com a ansiedade, que se alterna com a tranquilidade, que se alterna com a apreensão. Todavia, flutuações bruscas revelam uma emoção doente. Quem está tranquilo no momento e no outro se torna explosivo, não tem uma emoção saudável. Uma emoção saudável tem estabilidade e previsibilidade. Tem mais períodos prolongados de prazer e tranquilidade do que de tristeza e ansiedade. Você é previsível ou é instável? A emoção é mais difícil de ser governada do que os pensamentos. Ela é ilógica, por isso é tão bela. Uma mãe nunca desiste de um filho por mais que ele a decepcione. Um professor pode investir no aluno rebelde e relapso por sonhar que um dia ele vai brilhar. Por ser ilógica, a emoção traz ganhos enormes, mas também grandes problemas. Uma ofensa pode estragar a semana. Uma crítica pode gerar noites de insônia. Uma perda pode destruir uma vida. Um fracasso pode gerar um grande trauma. Quem quer ter dias felizes e uma mente saudável deve aprender a gerenciar a emoção. Gerenciar a emoção é submeter a emoção ao gerenciamento do eu, é ser livre para sentir, mas não prisioneiro dos sentimentos, é usar habilidades para filtrar estímulos estressantes, é gerenciar os focos de ansiedade, é dar um choque de lucidez nos medos, na angústia, na ansiedade e no humor triste, na agressividade, na impulsividade e na dependência. É desenvolver a solidariedade, o altruísmo, a tolerância, a capacidade de se colocar no lugar do outro. É preservar a juventude no único lugar em que não é admissível envelhecer, no território da emoção. É superar o cárcere da emoção para ser livre no único lugar em que não é admissível ser prisioneiro, na própria mente. O mundo está ansioso e estressado. A violência, o excesso e a qualidade das informações a que somos expostos, a sobrecarga de trabalho, as tarefas acumuladas, o trânsito, são vários os fatores que estão nos deixando psiquicamente doentes. Os efeitos são devastadores: transtornos psíquicos, infarto, pressão alta, suicídio e mais violência. Os estímulos estressores estão por toda parte. Não há como evitá-los. Precisamos de um eu capaz de gerenciar nossa mente, nossos pensamentos antecipatórios, nossas falsas crenças e de nos retirar das nossas armadilhas mentais. Devo ressaltar que a ansiedade é um estado emocional importante para a espécie humana, utilizada desde os primórdios da civilização para proteger e preservar possíveis perigos. A ansiedade leva o indivíduo à ação, por exemplo, de fugir do perigo. Acontece que o grau de ansiedade na sociedade moderna às vezes provoca o contrário: o indivíduo não consegue reagir. A pessoa que se sente muito ansiosa em público vai preferir não sair de casa. Quem sente muita ansiedade dentro de um elevador vai procurar evitá-lo.
Assim, a reação a um temor, algo que seria normal, se torna um funcionamento patológico, causador de sofrimento. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, publicado em 2018, o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo. São 18,6 milhões de indivíduos, cerca de 9,3% da população brasileira, com transtornos de ansiedade, fobias, transtornos obsessivos compulsivos, que é o TOC, e ataques de pânico. Estamos adoecendo rapidamente e coletivamente. Quando estamos ansiosos, a âncora da memória, o alto fluxo e o eu ficam prisioneiros na leitura de uma área restrita do cérebro. Não conseguem acessar outras janelas que possibilitem alternativas diversas. Nos momentos que estamos felizes, relaxados ou confiantes, a âncora, o alto fluxo e o eu ficam livres para acessar inúmeras janelas da memória, o que possibilita maior flexibilidade na busca de diferentes soluções e pontos de vista. Em outras palavras, dependendo de como estamos, enxergamos os problemas e as possibilidades de uma solução de forma diferente. Olhe para a sua experiência de vida e responda com sinceridade. O que você tem feito para ser uma pessoa mais estável, tranquila e segura? O que você tem feito para superar a impulsividade, a ansiedade e a irritabilidade? Quanto tempo você dedica para viver a vida como um apaixonante aventureiro? Sem a gestão do eu, podemos cometer os piores erros, destruir relacionamentos e a nós mesmos. Outros transtornos que podem atingir a pessoa que não gerencia seus pensamentos e protege sua emoção é a depressão. Existem vários tipos de depressão. Depressão maior. A pessoa sempre foi alegre, mas por algum motivo, como perdas, frustrações, separação, pensamentos negativos, tem uma crise depressiva. Depressão distímica. A pessoa sempre foi triste e pessimista desde a adolescência. Depressão reacional. Humor triste resultante de um trauma ou perda. Depressão bipolar. Humor depressivo alternado com euforia irracional. Em alguns casos, existem influências genéticas, porém não existe condenação genética. Se os pais forem depressivos, os filhos podem se tornar alegres, sociáveis e empreendedores se aprenderem a gerenciar os pensamentos, a liderar sua emoção e contemplar o belo. As ferramentas da gestão da emoção podem oferecer uma importante contribuição para a superação das influências genéticas. Muitos pacientes deprimidos são ótimas pessoas que sofrem por não ter proteção emocional. Eles sentem a dor dos outros, doam-se excessivamente, são hipersensíveis, uma ofensa causa-lhe um dano intenso. Os sintomas depressivos mais importantes são desânimo, perda do prazer, diminuição do líbido, prazer sexual, transtorno do sono, insônia ou excesso de sono, alteração de apetite, ideias de suicídio, fadiga excessiva, ansiedade e isolamento social. Nem todos os sintomas estão presentes. Você tem algum desses sintomas? Nunca devemos pensar que a depressão é fingimento, fragilidade ou frescura. Quem pensa assim, além de ser injusto, está totalmente despreparado para a vida e tem facilidade de desenvolver grande depressão diante de perdas e frustrações. A depressão não é um estado de tristeza temporário que dura algumas horas ou dias. É uma doença que se manifesta pelo menos por 2 ou 3 semanas. Deve ser tratada não apenas com psicoterapia, mas também por um psiquiatra experiente, que prescreva antidepressivos. A depressão leva o mais forte do ser humano às lágrimas. Leva generais a se fragilizarem, celebridades a perderem seu brilho e milionários a beijar a lona da miséria. Ela acomete todas as classes sociais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% das pessoas no mundo, cerca de 1,5 bilhão de pessoas, devem desenvolver um quadro depressivo ao longo da vida. A depressão representa o último estágio do sofrimento humano. Não há palavras que expliquem a dimensão da sua dor. Só conhece o drama quem já viveu esse tétrico espetáculo. Muitos governam países, mas são controlados por emoções doentes. Você é? Será que cuidamos da nossa saúde mental com a seriedade com que cuidamos das outras coisas? Raramente. Até médicos e profissionais da saúde mental têm dificuldade para cuidar da própria qualidade de vida. Muitos exigem demais de si, trabalham excessivamente, não filtram estímulos estressantes, não administram seu tempo e sua ansiedade.
Muitos pais estão mais preocupados em saber como está o rendimento escolar e intelectual dos filhos do que em saber se eles são felizes, se têm pesadelos, se têm algum tipo de fobia. Fazem festa de aniversário, dão presentes, mas não se preocupam se os filhos estão emocionalmente protegidos. Muitos casais estão preocupados em presentear um ao outro em datas especiais, mas raramente se presenteiam com um diálogo profundo. Ao longo da história, nossa espécie valorizou o material, mas desprezou o essencial, exaltou os fenômenos físicos, mas minimizou os intangíveis. Não é fácil pilotar a aeronave mental. Os copilotos podem assumir o comando no lugar do eu, e em segundos ou minutos fazer a aeronave mental decolar, seguir rotas indesejadas e aterrissar de modo abrupto, não programado e indesejável. Quantas vezes sentimos o que não queremos sentir? Nos perturbamos com angústias e medos que não controlamos. Quantas vezes ficamos bloqueados, incapazes de reagir de forma adequada? As emoções surgem das cadeias de pensamentos produzidos pelo processo de leitura da memória realizado em milésimos de segundo, pelo eu e os 4 copilotos da mente. Portanto, com exceção das emoções geradas pelo metabolismo cerebral e pelas drogas psicotrópicas, como tranquilizantes e antidepressivos, todas as demais experiências emocionais são fruto da leitura da memória e da produção de pensamentos conscientes e inconscientes. Toda vez que você tem um sentimento, produziu antes um pensamento, ainda que não tenha percebido. Alguns acordam mal-humorados ou deprimidos porque, antes de despertar, o fenômeno do alto fluxo leu janelas tensionais da memória, produziu ambientes, personagens e circunstâncias com alta complexidade nos sonhos, que por sua vez excitaram a emoção e geraram angústia e ansiedade. A tristeza ao entardecer segue o mesmo processo, só que aí é um gatilho da memória que é acionado. No fim do dia, a diminuição do ritmo das atividades sociais leva à introspecção, detona o gatilho, abre janelas da memória referentes à solidão, geram cadeias de pensamento que desfiguram o humor. O processo de construção de pensamentos e emoções é rapidíssimo, não temos consciência dela. As janelas são lidas de modo multifocal e produzem pensamentos que transformam a paisagem das emoções. O som de uma música pode abrir uma janela, produzir pensamentos que recordam doces experiências ou amargas. Lembro-me de que, numa clínica em Paris onde trabalhei, uma jovem dependente de heroína, ao ver numa revista a foto de um pó que nem era droga, detonou o gatilho, abriu uma janela Kindle e ficou ansiosa, aflita e desconfigurada. Se o eu não toma as rédeas do psíquimos, neste exato momento, se não dá um choque de lucidez na mente, se não confronta a ansiedade e o humor deprimido, será uma vítima, um escravo da emoção e não gerenciador dela. Grande parte dos maiores erros humanos ocorre no primeiro minuto de tensão. O grande problema do processo de leitura da memória, construção de pensamento e transformação da energia emocional é que o eu, que representa a capacidade de escolha, só toma consciência numa etapa posterior, segundos depois do processo ter sido desencadeado. Isso pode algemar sua liderança, por isso o eu deve agir rápido. Vejamos um exemplo. Ao assistir a um filme de terror, você, o seu eu, pode desejar não sentir medo, pois sabe que é uma encenação com atores, que por trás das cenas existem câmeras, diretores, assistentes de produção e iluminadores. Todavia, quando a situação fica tensa, o gatilho da memória abre uma janela contendo seus medos do passado. Isso produz pensamentos inconscientes que transformam a energia emocional. Tudo acontece em uma fração de segundo. Você está decidido a não sentir medo, mas o medo surgiu no teatro da sua mente antes que você conseguisse dominá-lo. O maior desafio do eu é controlar, dissipar e administrar o medo e a ansiedade depois que eles surgem. Em qualquer experiência, os primeiros pensamentos e emoções aparecem antes da consciência do eu. O eu deve sair da plateia, então entrar no palco e dirigir a peça dos pensamentos e emoções. Ou você fica plantado na plateia ou entra no palco. Dá um escândalo positivo e proclama: quem dirige essa peça sou eu. Além dos fenômenos inconscientes que leem a memória e produzem pensamentos e emoções sem autorização do eu, existe uma série de variáveis que influenciam a construção da emoção. Por exemplo, onde estou, o ambiente e como eu estou
motivado, desejado, com intenções subliminares, podem ter grande influência no gerenciamento da emoção pelo eu. Apesar da construção multifocal da emoção e de sua dificuldade de gerenciamento, não há dois senhores. Ou você gerencia e protege, ainda que parcialmente, o território da emoção, ou ele o dominará. No passado, sem nenhum conhecimento psicológico, as pessoas saudáveis dominavam suas emoções pela capacidade intuitiva de contemplar o belo, enfrentar a dor, fazer das perdas lições de vida. Hoje, a sociedade é tão estressante e competitiva que, se não se desenvolvemos a habilidade de administrar a emoção, o risco de ter uma péssima qualidade de vida é enorme. Não corra esse risco. Reis dominaram o mundo, mas não dominaram suas emoções. Generais vencem batalhas, mas perdem guerras no território da emoção. Foram prisioneiros da raiva, do ódio, do orgulho e da angústia. Se você não administrar sua emoção, será um barco sem leme, dirigido por elogios, aceitações, críticas e frustrações. Se os ventos sociais forem bons, você terá mais chances de chegar a bom termo. Se enfrentar tempestades, poderá afundar. Em que situações você é escravo da sua emoção? O modelo educacional das sociedades modernas está falido, pois desconhece a gestão da emoção. Essa ferramenta fundamental da qualidade de vida, os jovens são ensinados durante anos a resolver problemas em matemática, mas não da matemática da emoção, na qual dividir é aumentar, perder pode ser ganhar. São ensinados a enfrentar provas escolares, mas não as provas existenciais, frustrações, rejeições, angústias e dificuldades. São ensinados a conhecer as entranhas dos átomos, mas não o seu eu como gestor psíquico. Conhecem bastante o mundo em que estão, mas pouquíssimo o mundo que são. Deveríamos ter aprendido desde a infância que devemos e podemos administrar a emoção e filtrar estímulos estressantes para passar a contemplar o belo, libertar a criatividade, fomentar a generosidade, debelar o medo, dissipar a insegurança, controlar o instinto da agressividade. Administrar a emoção é o nosso grande direito. Direito a uma mente livre, feliz, saudável, direito de navegar com segurança nas turbulentas águas das relações sociais. Você exerce esse seu direito? Muitos procuram o direito de se expressar, ganhar dinheiro, ter status, mas não o direito de ser o gestor da sua mente. Muitos são marionetes do seu mau humor e do estresse. Procuram o trivial, mas erram no essencial. E você? Técnicas para administrar a emoção. Doar-se sem esperar a contrapartida do retorno. Quem espera excessivamente algo em troca ou o reconhecimento dos outros, em especial dos mais íntimos, pode não ter qualquer proteção emocional. Pequenos problemas o afetam e os frustram muito. Doar-se para os filhos, alunos, parceiros, amigos, colegas, mas diminuir tanto quanto possível a expectativa do retorno é fundamental para filtrar estímulos estressantes nas relações sociais. Nunca exigir o que os outros não podem dar. Exigir serenidade, lucidez e coerência de uma pessoa no exato momento em que ela falhou, tropeçou ou se irritou é uma invasão da privacidade e uma fonte de decepção. Neste momento, ela está sequestrada por uma janela traumática, ou Kindler. O volume de tensão bloqueou milhares de janelas light, portanto, não tem condições desta pessoa dar uma resposta inteligente. Esperar o foco da tensão passar para depois intervir é uma expressão solene de quem aprendeu a gerenciar e amadurecer as suas emoções. Não agir pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Estamos viciados em reagir quando alguém nos contraria. Ação e reação são ótimas para a física, mas péssimas para as relações humanas. Quem é impulsivo ou reage sem pensar, além de não proteger sua emoção, fará dela uma lata de lixo social e destruirá seus melhores relacionamentos. Você pode ter 100 atitudes saudáveis, mas se reagir grosseiramente uma vez, poderá asfixiar todas as positivas. Lembre-se de que nos primeiros 30 segundos de tensão, podemos cometer os maiores erros da nossa vida. Dizer palavras que jamais deveriam ser ditas a quem amamos. Faça a oração dos sábios. O silêncio nos momentos de conflito. Em seguida, aplique a ferramenta seguinte. Conquistar primeiro o território da emoção e depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar.
A melhor maneira de contribuir com alguém que nos frustrou não é apontando a falha, pois tal atitude invade a privacidade e expande a janela Kindle. A melhor atitude é surpreender, elogiar, mostrar seus valores e, no segundo momento, apontar suas falhas. Quem rompe o cárcere do fenômeno bateu, levou e surpreende as pessoas que os frustraram se torna um conquistador, marca suas histórias e a encanta. A maior vingança contra o inimigo é compreendê-lo. Primeiro passo. E perdoá-lo. Segundo passo. Agir assim pode não melhorar seu ofensor, desafeto ou inimigo, mas certamente mudará você. Protegerá sua emoção, filtrará estímulos estressantes e melhorará seu sono e seu humor. Lembre-se, os frágeis condenam, os fortes perdoam. E os sábios? Nunca desistem dos outros, eles saem do rol dos comuns. Como você reage nas situações estressantes? Seu eu pensa antes de agir e reagir ou age e reage instintivamente? Você tomaria água contaminada? Não, é claro que não. Ninguém faria isso a não ser numa situação extrema. Desde que descobrimos o mundo microscópico das bactérias e dos vírus, nos preocupamos em tomar a água mais pura possível. Pequenos micro-organismos podem causar infecções. O território da emoção não pode ser um oceano poluído ou um espaço sem oxigênio. Proteger a emoção dos ataques dos estímulos estressantes armazenados na memória é filtrar, ou melhor, reciclar o lixo acumulado em nossa mente. Quais lixos foram depositados em seu passado? Fobias, decepções, mágoas, privações, incompreensões, solidão atroz. Ninguém está livre dessas situações, mas é importante lembrar-se de que é possível proteger a memória, reedificando-a ou reconstruindo-a, mas não será possível apagá-la. Filtrar estímulos estressantes é uma técnica vital da gestão da emoção para proteger a memória. Ela deve ser operacionalizada contra os ataques e estímulos estressantes, provenientes das janelas Kindle, portanto, tanto do passado quanto do presente. Neste caso, filtrar estímulos estressantes é aprender a não pegar do outro aquilo que não lhe pertence. Atitudes para filtrar os estímulos estressantes. Viva o presente e pare de sofrer por antecipação. Lembre-se que 95% dos nossos pensamentos nunca irão se transformar em problemas. Aliás, todo problema tem solução. Questione os pensamentos perturbadores e as emoções tóxicas sempre que surgirem. Priorize sua saúde mental e emocional. Quem tenta agradar a todos torna-se carrasco de si. Aprenda a dizer não. Dizer não sem culpa é vital para a sua saúde emocional. Aprenda com seus erros. Acima de tudo, entenda que errar faz parte do processo. Saiba perdoar os outros e a si mesmo. Entenda que você não é um super-herói e não precisa dar conta de tudo, até porque isso é impossível. Não compre nem pegue a doença e o lixo alheio que não lhe pertence. Cultive bons pensamentos, seja construtor de janelas light em seu ambiente psíquico. Aprenda a equilibrar sua vida pessoal e profissional. Pratique o silêncio proativo. Adie decisões quando estiver cansado ou nervoso. Compreenda que você não controla a atitude do outro, mas controla a forma de reagir a ela. Para filtrar os estímulos estressantes, é essencial aprender a diferenciar os pensamentos produtivos dos improdutivos. Pensamentos improdutivos são pensamentos perturbadores, como as preocupações com a opinião dos outros, insegurança, autopunição ou autocobrança. Pensamentos produtivos são expressos por autonomia, autodeterminação, criatividade, ousadia, flexibilidade, pela capacidade de se reinventar, de filtrar estímulos estressantes, de construir a felicidade inteligente, de alicerçar a qualidade de vida, de prevenir transtornos psíquicos, de promover relações saudáveis e de expandir o desempenho profissional. Nas relações interpessoais, precisamos fazer uma escolha: ganhar a razão ou ganhar a pessoa. Se você quer ganhar o coração de alguém e, ao mesmo tempo, estimular sua capacidade de pensar, você não pode reagir instintivamente. Aprenda a identificar seus desafios e a escolher as batalhas nas quais vale a pena investir sua energia mental e emocional. Diante de qualquer conflito, pratique o olhar multifocal. Analise criticamente a situação por diversos ângulos. Identifique sua prioridade.
Você quer garantir sua razão a qualquer custo? Não quer renunciar às suas ideias e necessidades ou prefere não magoar o outro? Se decidir garantir a razão, quanto de energia deverá investir na batalha? Pouca, mais ou menos, ou muita? Imagine como estará emocionalmente no final da batalha se decidir se vale o investimento. Se decidir que a outra pessoa é mais importante, se quiser ganhar seu coração, não entre em batalha com ela. Assim como os pensamentos e as emoções podem gerar a mais rica liberdade ou a mais drástica prisão, o cárcere da emoção. Muitos vivem nesse cárcere. O que fazer então? Se você fugir das suas dores emocionais, elas se tornarão um leão agressivo. Se enfrentá-las, elas se transformarão em um animal de estimação. É fundamental assumir o controle de sua aeronave mental e impedir que as emoções dominem o seu eu. Dicas para gerenciar os pensamentos e as emoções. Vire a mesa. Critique cada pensamento negativo e perturbador nos primeiros 5 segundos que foi produzido. No silêncio da sua mente, critique cada sofrimento. Não faça da sua emoção uma lata de lixo dos seus problemas. Faça pequenos relaxamentos para desacelerar os pensamentos várias vezes ao dia. Pratique o silêncio contemplativo. Reformule sua agenda. Desenvolva atividade espiritual para enriquecer os pensamentos e as emoções. Pense antes de reagir às ofensas. Evite remoer os pensamentos e as emoções. Desenvolva a serenidade, a gentileza, a tolerância e o prazer de viver. Pare, observe-se, escute-se. Alguns jovens só conseguem perceber algo errado em suas vidas quando se tornam adultos frustrados, cujos sonhos foram enterrados no beco da história. Alguns pais só conseguem perceber a crise familiar depois que suas relações com seus filhos estão fadadas. Alguns profissionais só conseguem perceber que perderam o encanto pelo trabalho quando ir para o trabalho se torna um martírio. Observe que um simples barulho no carro já nos perturba e nos faz ir ao mecânico. Mas muitas vezes nosso corpo grita por meio de fadiga excessiva, insônia, compulsão, humor triste, dores musculares, dores de cabeça e outros sintomas psicossomáticos e não procuramos ajuda. Você ouve o inaudível, a voz do seu corpo e da sua mente? Ou você só ouve o que é audível? Alguns só ouvem a voz dos seus sintomas quando estão num hospital, infartados, quase mortos, completamente aprisionados pela doença. Seja inteligente, respeite sua vida. Opte pela vida.